Então vamos nessa, gente. Jesus sem adição de mais alguma coisa. Jesus sem mais. Eu quero que você entenda nessa noite. A minha mensagem hoje aqui é te falar sobre a suficiência de Jesus para nós. A gente vai ler alguns textos e eu vou provar para você na Bíblia que Jesus é suficiente. Com Jesus nós temos tudo. Né? Mais para frente a gente vai falar de que um fato sobre a vida de José, que foi lá vendido como escravo, tudo mais, mas a Bíblia deixa bem claro que porque o Senhor era com ele, estava com ele, tudo que ele fazia ele tinha êxito. Ou seja, ele tinha o Senhor com a suficiência dele e tudo que ele fazia e o que ele deixava de fazer é porque o Senhor estava com ele. Certo? Ele fugiu da mulher de Potifar porque Deus era com ele. Ele foi bem sucedido em tudo porque Deus era com ele. Beleza, gente? Jesus sem mais. Olha aí. Jesus é o sentido de tudo. Jesus é a razão, cara. Jesus é... Eu quero já falar para você aqui uma coisa. Se Jesus não for o centro da sua vida, se ele não for, se ele não tiver primazia, se ele não for o primeiro, cara, as bênçãos de Deus infelizmente não vão fluir como elas devem fluir na sua vida. Porque, olha só, como eu disse, foi a vontade de Deus dar a Jesus o nome que está sobre todo nome. Foi a vontade de Deus dar a Jesus a autoridade sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra. Foi a vontade de Deus, cara, que Jesus fosse o centro do universo. Foi a vontade de Deus que por meio de Jesus, tudo que existe foi feito por meio de Jesus. Essa é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus também que Jesus seja o centro da nossa vida. Porque Jesus, ele é a suficiência do universo. Ele sustenta o universo através da sua palavra. Ele conhece cada estrela pelo nome. Ele deu nome para cada estrela. Então, preste atenção. Quando Jesus, ele é o centro da nossa vida, tudo flui de forma natural, assim como é no céu, é na nossa vida. Né? Eu quero falar de um verso que não está no nosso esboço, mas está aqui, João 14, 12, 13 e 14, é o seguinte. Ó, João 14, 12, 13 e 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, olha só, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Beleza. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que eu trouxe esse verso? Porque, de uma certa forma, antes de vir para cá, eu estava dando uma lida nessa mensagem e me veio esse verso aqui, porque, olha só, porque nós cremos em Jesus, porque temos Ele como a primazia. Maravilhosa essa palavra, eu nunca tinha parado para pensar assim, mas primazia, que palavra bonita. E Jesus deve ter a primazia na nossa vida. E quando ele tem primazia, quando nós cremos nele, nós fazemos as mesmas obras que ele faz e maiores ainda podemos fazer. E tudo o que a gente pedir em nome dele, ele vai fazer para que ele seja glorificado, para que o Pai seja glorificado nele. Então, Jesus é o sentido de tudo. Olha só, Colossenses 1, 15 e 16, da mensagem diz o seguinte: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Jesus. Tudo começou nele e nele encontra propósito. Fora de Jesus, não há
sentido. Fora de Jesus não há vida, porque ele é a vida. Olha só, aquele que crê em mim, em Jesus. Uau, gente, isso é maravilhoso. Olha aí, ó, ouça bem. Tudo começou nele e nele encontra propósito. Uma frase aí para você: abrace Jesus e não as suas obras. Pois Jesus é a maior obra que existe. Olha o que ele disse para os caras que foram questionar ele. João 6, 28 e 29. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Por quê? Porque quando você crê, você pode fazer as mesmas obras que ele fez. Quando você crê, você pode pedir em um nome dele e ele faz para que o Pai seja glorificado nele. Tá entendendo o que eu estou falando, gente? Veja, não tem mais a ver com o que a gente faz. Tem a ver com em quem nós cremos. Tem a ver com quem nós temos. Quem nós temos e em quem nós cremos. O mesmo verso da linguagem de hoje. O que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Gente, eu costumo dizer isso, e eu vou dizer isso até o fim da minha vida. O evangelho, a vida cristã, é leve. E não é porque eu estou dizendo isso. Jesus disse assim, ó: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? De trabalho? Não. De fazer para ter alguma coisa da parte de Deus. De vocês que estão cansados da religiosidade. Vocês que estão cansados de Jesus mais alguma coisa. Você que está cansado disso, vinde a mim e eu vos darei descanso. Jesus é o descanso. Descanso hoje não é mais um dia, como o sábado para os judeus. Jesus para nós, hoje, é o descanso. Então, o nosso descanso pode ser em qualquer dia da semana, inclusive pode ser a semana inteira, o mês inteiro, e o ano inteiro, e a vida inteira. Na verdade, é assim que nós devemos viver. Veja, Jesus não é necessário para que eu faça boas obras. Olha que maneiro. Ele é a única e suficiente obra que o mundo necessita. Entenda, eu estou falando para você, estou falando com você de conteúdo e não de forma, tá legal? Olha só, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui falando com você com esse microfone de boa qualidade. A gente faz o necessário aí, né? A gente como é que é? Chega cedo, se prepara para te apresentar o melhor. Mas é o seguinte, isso é forma. O conteúdo é Jesus e nada mais. Então, vou levar isso para um lado mais prático. Quando você chega para uma pessoa com alguma coisa para oferecer para ela, isso tem que ser a forma, o conteúdo tem de ser Jesus. Jesus é que vai salvar essa pessoa. Se Jesus não for o conteúdo do que você está apresentando a essa pessoa não vai ser salva. A gente vai entender isso mais para frente, se liga só. O fundamento é Jesus e sua obra consumada, gente. Paulo disse assim, ó: eu lancei o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. Vede prudentemente como vocês edificam. Se sobre esse fundamento vocês edificam com madeira, feno e palha, ou com ouro, pedras preciosas e... Qual é o terceiro? Me ajuda? Alguém me ajuda, gente? Cadê os meus teólogos de plantão? Hã? Hã? Ah, não lembra? Calma aí, gente, eu vou buscar. Vocês não lembram? Eu lembro. Eu sei onde está. Paulo diz o seguinte:
segundo, olha só, 3, 10 de 1 Coríntios. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aí ele diz o seguinte, continua dizendo, contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento, ou é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Eu não vou entrar a fundo do que significa cada um desses aqui tem um significado muito legal. Outra oportunidade a gente estuda mais a fundo isso, mas é o seguinte, Jesus é o fundamento. Paulo está dizendo aqui, é isso que eu quero enfatizar, que Jesus é o fundamento, e nós edificamos sobre ele, como prudente construtor. Qual é o prudente construtor? O que edifica sobre Jesus, com ouro, prata e pedras preciosas. Não vou ficar falando disso, senão a gente vai acabar saindo da mensagem. Mas é o seguinte, ó, 1 Coríntios 5, 15, 10, da Bíblia King James, diz assim, ó, pela graça de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Olha só, gente. Esse verso aí eu trouxe para deixar claro que não é você deixar de trabalhar ou deixar de viver a vida comum, né? Como homem ou como mulher, seja lá como for. Mas eu estou dizendo que, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu não sou o que sou pelo que faço. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E ele disse, a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, olha só o que ele fez. Trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Do que todos os outros. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que não é deixar de fazer, mas aplicar o conteúdo na forma. É a mesma coisa de eu um dia chegar para você com uma... Pensa aí, pastor Cássio, chegar para você um dia com uma caixa do iPhone 12. O último é o 12, né? É o 12, né? Pensa aí, eu chegar para você com a caixinha de iPhone. Se liga só, gente, acompanha eu aqui nesse raciocínio. Só que quando você abre, é um Samsung. Você entendeu? Eu te apresentei a forma, mas o conteúdo é outro. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando do conteúdo ser o conteúdo. Jesus Cristo é o conteúdo. Sem mais. Apesar de ter uma forma, a caixa do telefone lá é muito legal, né? Muito bonita. É uma caixa que, sei lá, dá até para você guardar outras coisas, ou dá para você usar como bag, né, para o próprio telefone, porque é uma caixa legal, só que o que importa de verdade é o conteúdo, e é disso que eu estou querendo falar, do fundamento. Olha aí, é o que está escrito aqui no slide anterior, o fundamento é Jesus e sua obra consumada. Continuemos, 1 João 5, 9 até o 12. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho de Deus. Olha só, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E é disso que eu mencionei antes, né? De que se o que eu ofereço para a pessoa e esse conteúdo não é Jesus,
ou é Jesus mais alguma coisa, como se eu chegasse para você e falasse assim, é o seguinte, Jesus te salva, mas você tende a fazer outras coisas. Assim como Paulo indignou-se com os Gálatas e disse assim, ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou para que vocês sigam outro evangelho? Para que vocês sigam uma forma, mas o conteúdo não é Jesus Cristo. Tá entendendo, gente? Vem comigo. Olha, ó, deu para entender que Jesus é o suficiente. Jesus, mais nada, gente. É tudo que a gente precisa. Medita nisso que eu estou te falando, que você vai ver, vai mudar um monte de coisa na sua vida, na sua forma de pensar. E, cara, não é Jesus mais o que eu faço, mas é só Jesus, o meu relacionamento com Ele, e é o que me transforma. Eu não preciso de outras coisas, eu não preciso de rituais, eu não preciso chegar na presença de Deus e mudar minha voz, eu não preciso chegar na presença de Deus e tentar ser quem eu não sou, eu não preciso de máscara. Na verdade, Jesus disse no Evangelho de João que eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas, Ele nos conhece, e pelo fato dele nos conhecer, não precisamos nos apresentar a Deus sendo quem nós não somos. Cara, não tenho medo de mostrar quem eu sou, não tenho medo de expor as minhas fraquezas, eu não tenho medo de chegar a Deus e desabafar. Tá entendendo, gente? Deus, ele é nosso Pai. Jesus, cara, ele é demais. Essa é a vida com Jesus, sem mais. Sem eu tentar criar caminhos para chegar até Ele. Não, o caminho é Ele. O caminho é Jesus. Eu não crio um caminho até Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ouça, o Evangelho não é sobre agir corretamente, mas sobre crer corretamente. E quando eu creio corretamente, eu ajo corretamente, gente. É uma questão de, presta atenção, se eu creio que essa água mata a minha sede, ou molha a minha garganta, eu vou bebê-la. Que água gostosa. Água doce, água potável, graças a Deus pela água potável. Ou seja, eu creio, e por isso eu posso praticar. Presta atenção, se você crê que é amado, consequência disso você vai amar. Sem esforço, crendo corretamente. Se eu creio que eu sou a justiça de Deus, eu vou andar como justo, eu vou andar como tal, eu vou andar de modo digno do Evangelho. Olha só, Marcos 5, 27 e 29. História da mulher que tinha um fluxo de sangue. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu mal. Acompanha comigo 3 fatos importantes que tem tudo a ver com crer corretamente e agir corretamente. Primeira coisa, ela ouviu fama de Jesus. Ouviu fama de Jesus, ou seja, ela ouviu. Um detalhe, para você crer corretamente, você precisa ouvir corretamente, tá bom? Senão não vai adiantar. Se eu ouço erradamente, não tem outra... como 2 e 2 são 4, você ouvir erradamente, você vai crer erradamente. Mas quando eu ouço a fama de Jesus, e não a fama de pessoas, e não a minha fama, mas a fama de Jesus, a pessoa de Jesus, eu vou começar a falar. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus era alguém que curava, Jesus era alguém que ele era bom, que dele fluía a vida. E ela ouviu isso, a fama de Jesus era essa. Aí ela começou a dizer, porque ela ouviu,
ela creu certo e começou a falar certo. Se eu apenas tocar, ficarei curada. E aí a terceira coisa, ela agiu corretamente. Ela foi por trás dele e o tocou e foi curada. Entendeu? Esse é a vida cristã, gente. Nessa ordem. Crer corretamente me leva a agir corretamente. Crer erradamente me leva a agir erradamente. Como se eu crer que Deus me condena, ou Deus está me condenando pelos meus erros, eu vou viver errando. Não adianta, gente. Porque a condenação gera condenação. Um abismo chama outro. Isso está na Bíblia, pastor? Por favor, tá? Um abismo vai gerar ou vai chamar outro abismo. Não tem jeito. Mas quando mais um degrau chama outro degrau. Diga aleluia. Isso não está na Bíblia, mas é profético. Um degrau chama outro degrau. Quando você pisa em ouvir corretamente, você pisa no degrau de cima, que é falar corretamente, que é crer corretamente. E você pisa no outro degrau, que você vai começar a agir corretamente. Vem comigo, gente. Isso é maravilhoso. Olha só. Trazendo então para hoje é o seguinte: você ouve que Jesus é suficiente, crê que Jesus é o suficiente, confessa que Jesus é o suficiente, e Jesus, a pessoa de Jesus, a graça, alcança, restaura e resolve as áreas de sua vida. É por causa dessa partezinha aqui que eu li o verso de João lá. Quando você pedir em meu nome, eu farei. Quando você crê, você viu lá que ele começa assim, verdade, aquele que crê em mim, ele começa a pensar corretamente, falar corretamente e agir corretamente. E ele vai pedir, segundo a vontade de Deus. E eu farei para que o Pai seja glorificado em mim. Olha só que legal. 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Agora vamos falar um pouco sobre justificação. E daqui a pouco a gente amarra um no outro e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tornai-vos a sobriedade é uma palavra só do grego que é eknefo ou eknefo. Significa sair de um estado de estupor. Sair de despertar, sair de um estado de congelamento, certo? É como se, imagina que, não sei se você já viu isso em algum filme, mas eu acredito que tem. Em uma situação onde está tiroteio, guerra, e o soldado para, ele se paralisa com aquela loucura toda que é. Né, aquela destruição, muita morte, muito tiro, bomba explodindo do lado do cara, e ele, de repente, ele para. Ele fica em estado de estupor, ele fica paralisado, congelado. Certo? Então, tornar a sobriedade é sair desse estado, sair dessa paralisia, né, que é eknefo. E, como é justo, também é uma palavra só, que é dikaios, que significa inocente, santo, justo, justificado, justiça e justificação. Presta atenção como está isso aqui. Da King James, do original, diz: Awake to righteousness and sin not. Gente, vem comigo. Pensando o quê? O culto aqui é bilíngue. Que significa despertem para a justiça e não pequem mais. Muito legal porque a Bíblia da King James original traz exatamente o que o grego está querendo dizer. Que é despertar, sair de uma paralisia, despertar para a justiça e não pecar. E Paulo acreditava muito nisso, tanto que ele disse isso aí. Despertem para a justiça e não pequem mais. Romanos 6,14, olha o que diz, da Bíblia Amplificada. Porque o pecado não terá nunca mais domínio sobre você, já que não está debaixo da lei, como escravo, mas debaixo da graça, se tornando alvo do favor e da misericórdia de Deus. Entenda. Presta atenção, gente. Você não é escravo.
A gente não canta uma canção aqui, do Bethel Music? I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Soy un hijo de Dios. Caramba, eu tô fluindo em várias línguas aqui. Língua estranha que também daqui a pouco vai fluir. Não somos mais escravos. Não andamos mais com um jugo desigual. Na verdade, a gente tem que escolher todos os dias não nos colocarmos novamente debaixo desse jugo. Tanto que Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, não se coloquem de novo debaixo desse jugo, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha só, gente. Desperta para a justiça, cara. Desperta para a sua justificação. Começa a crer corretamente. Sabe por que eu falei de justificação agora? Porque Jesus disse o seguinte: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino, a justiça que é dada como um dom, como Paulo disse também em Romanos 5:17, que a justiça é um dom dado de graça. Justiça dada de graça, justiça do céu, justiça do reino. E todas as outras coisas, que a gente sabe lá que é tanto bens materiais, são só bens materiais, né, as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, vão nos ser acrescentadas. O que eu estou dizendo para você? E o reino de Deus, olha só, é justiça, paz e alegria. Quando eu busco essas três coisas, que é o reino de Deus, a justiça de Deus, e ele é a nossa justiça e nós somos a justiça dele. Quando a gente busca isso, o resto nos é acrescentado. E hoje estamos debaixo da graça. Hoje nós somos alvo. Isso aí é a vontade de Deus, tá? Eu falei isso no início. Ninguém botou a mão para obrigar Deus a fazer isso. Ele fez isso porque ele quis, porque é a vontade dele. Que nós hoje sejamos alvo do favor e das bênçãos de Deus. Amém, gente? Ouça, o genuíno cristianismo baseado no genuíno evangelho, na genuína graça, é um despertamento para a justificação que há em Cristo. É um despertamento. Gente, presta atenção. Se liga só nessa chave. Você não precisa exercer a sua fé, tipo assim, eu estou falando assim, não estou falando de dia a dia, mas para com Deus. Por exemplo, você só precisa exercer a sua fé para entender que você é justificado, que você é a justiça de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Entende que Deus te dá um alvo? Só uma coisa necessária, a melhor parte. Maria escolheu ela. Que nós sejamos hoje como Maria, escolher a melhor parte. Olhar para uma coisa só, nossa justificação. Jesus é a nossa justiça. Jesus, sem mais, cara. A justificação que está em Cristo. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça dele, a justiça de Deus. Despertar para essa justiça é o genuíno cristianismo. Despertar para quem nós somos em Cristo, gente. Aleluia! Olha só, a diferença entre o cristianismo e o cristianismo genuíno e outras formas de fé, incluindo muitas que se baseiam até mesmo em interpretações da Bíblia, na verdade, acho que quase todas, né? Muitas vezes está no modo de como se conjuga o verbo fazer. Olha só, porque a religiões diz faça, cristianismo diz feito. Presta atenção que eu vou falar para você agora. Eu já fiz parte. Eu já fiz parte de um outro tipo de religião aí. Na verdade, de uma religião, né? O cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus. Mas já fiz parte de uma religião aí. Sabe aquela que toca tambor? Então, eu era o Ogã. É o Ogã que chama, que toca tambor. E, cara, lá era cheio de faça e não faça, sabe? E eram bens ilusórios, eram coisas que, sabe, que durava pouco.
Era um pouco de comida, dessa parte eu gostava muito, mas era um pouco de comida, era um pouquinho de doce, né? Que tinha lá o tal do Cosme e Damião. Era um pouco de doce. Era uma festa que tinha ali, que era um fuzuê danado, muita festa, né? Muita criança, muita diversão momentânea, cara, sabe? E as pessoas iam lá para desfrutar disso, mas não tinha a ver com um relacionamento, sabe? Você tinha que ir lá e você tinha que fazer várias coisas, né? Para entrar, você tinha que entrar de pés descalços, você tinha que vestir um certo tipo de roupa, você tinha de ter um certo tipo de corte de cabelo. Para entrar em certos lugares, não era você não podia entrar, era só o pai ou a mãe de santo lá que entrava, né? E quanto às oferendas, algumas você podia fazer, outras você tinha que ir e consultar lá o cabeça do terreiro. Ou seja, era coisas que você tinha que fazer ou tinha que deixar de fazer, mas não tinha relacionamento. Quando você traz isso para o cristianismo, tudo está feito e você pode se assentar. Ô, glória! Você pode se assentar e ter relacionamento com Deus, cara, com o Criador do universo, que é seu Pai. Abba. Nós temos um Espírito que clama, Abba, Pai. Papai querido. Meu paizinho querido, como o Rafinha dizia. Gente, olha só, esse é o evangelho feito. Tudo está feito, hoje nós nos assentamos. Assim como Deus descansou das suas obras, podemos nós descansar das nossas. Aleluia. Para muitos pregadores, igrejas e denominações, a vitória sobre o pecado vem por autodisciplina, obediência aos mandamentos, jejuns e muito esforço. Ou seja, faça. Mas a palavra mostra que a vitória sobre o pecado vem quando ouvimos com constância o genuíno evangelho da graça, exaltando e dando primazia, olha a palavrinha aí, ó, a Jesus, ao que foi feito. Você, olha só, Paulo disse o seguinte, vitória sobre o pecado, sabe, quer saber como é? Romanos 6. Ele diz o seguinte, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. E com essa mentalidade, crendo corretamente desse jeito, nós vamos viver em novidade de vida. Fomos nós batizados em Cristo, em sua morte, e ressuscitamos com Ele. Essa é a vitória sobre o pecado. Nós já estamos mortos para o pecado. Mas não para aí, gente. Pelo amor de Deus, não para nisso. Levanta, ressuscita com Cristo. Você hoje está assentado em lugares celestiais. Vou te falar muito acima do pecado, muito acima da natureza caída, muito acima do velho homem. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e o que é velho passou, tudo se fez novo. Aleluia. É preciso que fique bem claro, sem Jesus não há possibilidade de salvação. Não há como eu acessar a Deus Pai. Não há como eu viver a vida cristã. Sem Jesus não há real santidade. Sem Jesus não há possibilidade de vitória sobre o pecado. Jesus sem mais, gente. É Jesus sem mais. É por causa dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O que nós teríamos para oferecer a ele? Gente, essa é a nova aliança. Deus tinha tudo para oferecer a nós, ele veio a nós. O que nós tínhamos a oferecer a ele? Nada. Nós tínhamos, na verdade, morte para oferecê-lo. Mas assim como na nova aliança diz que o puro abençoa o impuro, ele veio e nos tocou. Quando ele nos tocou, nós ressuscitamos com ele. Ele veio, ele morreu por nós, foi sepultado no nosso lugar, nós fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele em novidade de vida. Essa é a razão da nossa fé. Paulo diz o seguinte, se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e a gente vive à toa pelo mundo, a gente não tem esperança. Mas é o seguinte, ele ressuscitou e essa é a razão da nossa fé. Jesus sem mais, gente. Amém? Glória a Deus.
É isso aí. Gente, vamos nessa.